Hoje vou contar para vocês a história do porquinho que fez bagunça na floresta. Em uma floresta tranquila, cheia de árvores altas, folhas brilhantes e flores coloridas, vivia um porquinho muito alegre chamado Rabinho. Rabinho tinha o corpo rechonchudo, rosado como pétalas de flor clara, o focinho redondo, olhos pequenos e pretos que sempre pareciam cheios de curiosidade, e o rabo encaracolado que balançava quando ele ficava animado. Ele usava uma bandana azul clara no pescoço, sempre um pouco torta, porque ele gostava de correr e rolar pela grama, e a bandana nunca permanecia certinha por muito tempo. Rabinho era conhecido na floresta por gostar muito de brincar e explorar tudo ao redor, mas ele também tinha um pequeno problema. Ele não pensava muito nas consequências das coisas que fazia. Ele gostava de se divertir, mas não prestava muita atenção em como as ações dele afetavam os outros. A floresta onde Rabinho vivia era muito bonita. As árvores tinham cascas marrons e folhas verdes que brilhavam quando o sol passava entre elas. A grama era macia como um tapete gostoso de pisar. Havia riachos com água limpa e fresca, que fazia barulhos suaves quando corria entre as pedras. Muitos animais viviam ali, cada um com suas cores, formas e jeitos diferentes. Havia coelhos com orelhas longas, passarinhos de penas azuis e amarelas, esquilos que subiam e desciam das árvores rapidamente, e um urso chamado Bardo, que era muito tranquilo e sábio. Todos viviam em harmonia, respeitando o espaço uns dos outros e cuidando da floresta como se fosse uma grande casa que pertencia a todos. Rabinho gostava muito de passear pela floresta e descobrir novas coisas. Porém, ele não era muito cuidadoso quando fazia isso. Ele corria entre as flores, sem perceber que podia amassar elas. Ele chutava folhas secas para cima, sem perceber que elas podiam voar para dentro da casa dos outros animais. Ele carregava frutas e comia elas, deixando pedaços caídos pelo chão. E sempre que terminava de brincar, ele se afastava sem juntar nada ou sem limpar o lugar onde ele tinha mexido. Um certo dia, Rabinho acordou com muita energia. O sol brilhava forte no céu, os passarinhos faziam música e a brisa suave tocava o rosto dele. Ele se levantou animado e decidiu sair da casa dele, que era uma casinha pequena feita com madeira e folhas grossas, bem aconchegante. Rabinho pensou em explorar uma parte da floresta onde ele nunca tinha ido antes, pois ele queria ver se encontrava alguma coisa interessante para brincar. Ele caminhou saltitando, passando pelas árvores e pelos arbustos, até encontrar uma clareira grande, cheia de flores coloridas, pedras lisas e um riacho iluminado pelo sol. A clareira parecia um lugar perfeito para brincar. Rabinho ficou tão feliz que começou a correr em círculos, pular, rolar e balançar o rabo dele para todos os lados. Mas, enquanto ele fazia isso, ele acabava pisando nas flores delicadas, arrancando algumas sem querer, jogando pedras para dentro do riacho e espalhando folhas. Depois de um tempo brincando, ele encontrou um monte de frutas maduras caídas no chão perto de um arbusto. As frutas eram vermelhas e doces, e Rabinho decidiu pegar várias delas. Ele comeu muitas, deixando cascas e pedaços jogados pela clareira. Depois, ele se afastou para continuar explorando, sem perceber que ele tinha deixado uma bagunça bem grande no lugar. Mais tarde, outros animais passaram pela clareira e viram a confusão. As flores estavam pisadas, o riacho estava cheio de folhas e pedaços de galhos, e o chão estava cheio de restos de frutas. Os animais ficaram tristes, porque aquele lugar era especial para eles. Eles gostavam de descansar ali, brincar, tomar água clara do riacho e sentir o cheiro das flores. Agora o lugar estava sujo e desorganizado, e ninguém sabia quem tinha feito aquilo. Enquanto isso, Rabinho continuou caminhando pela floresta, alegre e despreocupado. Ele encontrou galhos grandes e resolveu empilhar eles, mas deixou tudo espalhado quando se cansou. Ele viu um tronco caído e subiu nele, mas derrubou folhas secas por todo lado. Ele achou uma poça de lama e começou a pular nela, espalhando lama para longe. Ele não considerava o que poderia acontecer depois. Quando o sol começou a baixar e o céu ficou laranja, Rabinho decidiu voltar para casa. Ele estava cansado, mas feliz. Ele se deitou na cama dele e adormeceu rapidamente. No dia seguinte, quando Rabinho acordou,
e saiu para passear novamente, ele encontrou vários animais reunidos perto da clareira que ele tinha visitado. Eles estavam olhando para a bagunça e conversando entre si, tentando entender quem tinha causado tudo aquilo. Rabinho se aproximou, curioso. Os animais estavam tristes, e Rabinho começou a se sentir estranho quando viu a confusão que estava ali. Ele reconheceu o lugar, ele lembrou de como ele tinha corrido, pulado, jogado folhas e comido frutas naquele mesmo ponto. Rabinho sentiu uma sensação apertada no peito. Ele nunca tinha percebido antes que a floresta era importante para todos. Ele nunca tinha pensado que brincar de forma descuidada podia afetar alguém. Agora, vendo os rostos tristes dos amigos dele, ele começou a entender que as ações dele tinham consequências. O urso bardo estava entre os animais. Ele tinha o corpo grande, a pelagem marrom escura, os olhos calmos e a voz serena. Ele olhou a clareira com carinho e disse que aquele lugar podia ser arrumado novamente, mas que seria preciso cuidado e esforço. Ele explicou que todos os animais cuidavam da floresta juntos, porque ela era como uma grande casa que precisava ser tratada com carinho para continuar sendo bonita e segura para todos. Rabinho sentiu vontade de ajudar. Ele percebeu que aquela bagunça tinha sido causada por ele e que agora ele tinha a responsabilidade de consertar o que tinha feito. Ele respirou fundo e se aproximou dos animais. Ele começou a juntar as folhas espalhadas, recolher os pedaços de frutas, alinhar as pedras e tirar galhos de dentro do riacho. No começo foi um pouco difícil, porque a bagunça era grande, mas os outros animais, ao verem a iniciativa dele, decidiram ajudar também. Coelhos começaram a recolher cascas. Passarinhos empurravam folhas com um bico. Esquilos pegavam pequenos galhos e levavam eles para longe. E o urso bardo ajudava a tirar as pedras maiores, que estavam desalinhadas. Juntos, todos foram reorganizando a clareira. E aos poucos, o lugar começou a ficar bonito de novo. Enquanto trabalhava, Rabinho aprendeu uma coisa muito importante. Ele percebeu que brincar era muito bom, mas que era necessário cuidar do lugar onde ele brincava. Ele percebeu que era importante respeitar os outros seres que viviam na floresta. Ele aprendeu que responsabilidade é quando alguém pensa antes de agir e cuida das consequências das próprias ações. Quando a clareira ficou limpa e bonita novamente, Rabinho olhou para tudo com um sorriso diferente. Não era apenas um sorriso de quem se divertiu, era um sorriso de quem entendeu algo valioso. Ele agora sabia que a floresta precisava dele tanto quanto ele precisava dela. Ele sabia que cada ação dele podia ajudar ou atrapalhar alguém, e que ele queria ser alguém que ajudava. Desde aquele dia, Rabinho continuou brincando e explorando a floresta, mas de um jeito diferente. Agora, ele prestava atenção em onde ele pisava. Ele guardava as frutas que ele pegava, ele recolhia folhas que caíam e arrumava galhos que se espalhavam. Ele cuidava da clareira todos os dias e ela ficou ainda mais bonita do que antes. E por causa disso, os amigos dele passaram a confiar mais nele, convidando ele para brincadeiras e passeios. Rabinho se sentia feliz, porque agora ele sabia que ser responsável não era deixar de brincar ou deixar de se divertir. Ser responsável era cuidar daquilo que ele amava. E ele amava muito a floresta, os amigos dele e a vida que ele tinha ali. Ele descobriu que quando alguém cuida do que é importante, tudo ao redor brilha mais, cresce mais e se enche de alegria. Então, o porquinho que fazia bagunça se transformou no porquinho que cuidava com amor e carinho. E a floresta continuou sendo um lugar especial para todos que viviam nela.